Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Eliane e hoje nós vamos falar sobre a instalação do Python e também sobre como rodar um programa que faz gráficos e ajustes usando o Python. Bem, o objetivo desse vídeo é nós usarmos um programa que está pronto, que tem como objetivo fazer gráficos e ajustes usando então o Python. Esse programa está disponível para você nesse link e também na descrição desse vídeo. Ao longo do vídeo eu vou mostrar duas formas nas quais você pode rodar esse programa em Python. A primeira forma é usando o Anaconda. O Anaconda você precisa fazer o download dele para o seu computador, instalar. Sua segunda opção é rodar esse programa na nuvem do Google, usando o Google Colab. Na sequência do vídeo eu vou explicar primeiro o Anaconda, depois o Google Colab e dependendo do seu interesse você pode ir diretamente para esses minutos aqui do vídeo. Como objetivo mais geral, a ideia é que você use esse programa para fazer os gráficos e os ajustes, mas caso queira, você também pode aprender um pouco de programação estudando o programa. Caso você não tenha interesse, você pode simplesmente usar os resultados que esse programa vai te dar. Então vamos lá. Bem, agora vamos rodar o programa em Python usando o Anaconda. Bom, então minha sugestão para vocês é que vocês usem o Spider. Então clique aqui em Launch. E o Anaconda vai abrir o Spider para você. No Spider, abra aqui o arquivo. Neste caso, o programa em Python e o arquivo de dados deve estar no seu computador. Eu vou abrir o programa com extensão PY. Muito bem. Feito isso, nós precisamos ter certeza que o arquivo de dados que nós vamos ler ele está exatamente com o endereço correto. Então, eu vou procurar aqui, plota gráfico. E este endereço aqui tem que ser exatamente o endereço que está o arquivo de dados do seu programa. Além disso, este nome aqui tem que ser exatamente o nome do arquivo que está os seus dados que você deseja fazer o gráfico. Nós vamos compilar o programa usando essa seta aqui. Se não for dado nenhum erro nesse console aqui, você já pode rodar o programa. Então, a primeira opção que nós temos é plotar o arquivo a partir desses dados contidos no arquivo CSV. Então, eu vou escrever plota gráfico, arc, abre e fecha parênteses e dá Enter. E aí o programa vai rodar e pedir e solicitar as informações para você. Então, meu eixo horizontal, tempo. Meu eixo vertical vai ser a posição, que são os dados que eu tenho neste arquivo. Título do gráfico, gráfico da posição em função do tempo. E aí ele plota o gráfico aqui para mim. Analise o gráfico e aí em seguida você vai escolher qual é o grau do polinômio que você quer ajustar. Nesse caso aqui nós vamos ajustar um polinômio de grau 2. Feito isso, ele vai então apresentar a curva ajustada para você, os dados experimentais que ele leu no arquivo CSV e aqui ele te dá então o gráfico com os dados experimentais e a curva ajustada. Então a equação que ele ajustou para esses dados é exatamente essa daqui. Então o termo quadrático 1,017, termo linear menos 0,13 e o termo independente 0,1667. Existe uma outra forma de você plotar, que é usando a função plota gráfico, abre e fecha parênteses, só que neste caso você vai ter que entrar com os dados manualmente. Então ele pede novamente as informações dos eixos, posição, eixo Y é a posição, por exemplo, e aqui eu vou fazer um gráfico da posição em função do tempo. Aí eu vou entrar manualmente com os valores. Então, por exemplo, primeiro valor, 1 segundo, primeira posição, 10 metros. Segundo valor, 2 segundos, segunda posição, 20 metros. Se eu quiser entrar com mais dados, eu respondo sim aqui e vou respondendo
sim, e entrando com os dados até eu ter entrado com todos os dados que eu tenho para serem analisados. A partir do momento que eu não tenho mais dados, coloco não. Ele apresenta para mim todos os dados que eu entrei para que eu possa conferir. Verifico se os dados estão corretos. Caso estejam, eu dou sim. Se não estiverem, eu dou não. Ele encerra o programa e eu tenho que entrar com os dados novamente, né? Portanto, fica mais fácil a gente sempre plotar esses gráficos a partir de um gráfico CSV. Feito isso, ele dá os dados para mim, eu analiso o gráfico, escolho o grau do polinômio que eu quero ajustar e ele me dá aqui então a equação ajustada. Apresenta para mim aqui os dados, o gráfico da posição em função do tempo e a equação aqui que ele ajustou. Veja que eu tenho então uma equação que é 10x mais algo muito, muito pequeno, né, que é praticamente zero para esses dados que eu entrei. Ok? Vamos ver agora como que nós podemos rodar esse programa em Python usando o Google Colab. Então eu acessei aqui o meu Gmail. A partir do meu Gmail eu preciso aqui acessar o meu Google Drive. E aqui no Google Drive eu recomendo que vocês criem uma pasta para que vocês possam subir o programa para a nuvem. Então a minha pasta aqui chama-se Programas Python. Eu vou abrir essa pasta e vou carregar para dentro dessa pasta o programa correspondente à extensão do Jupyter Notebook, que é a IPYNB. Clico com o mouse, botão do lado direito, abrir com. Vejam aqui que no meu caso eu já tenho o Google Colab instalado. Caso você não tenha, basta você vir aqui em conectar mais apps. O Google então vai te permitir que você procure mais aplicativos para serem adicionados ao seu Chrome. Procure pelo Google Colab. Então você vai instalar o Google aqui, ó. Ele te permite fazer essa instalação. No meu caso ele já está instalado. Ok, feito isso então, né, volte ao programa, botão do lado direito, abrir com Google Colab, ele vai abrir uma nova aba para você. Feito isso, é importante que você acesse esta pasta aqui de arquivos e jogue para dentro dessa pasta aqui o seu arquivo CSV. Ele vai fazer isso de uma forma temporária, não tem problema, tá? Então, é importante que você perceba que o nome deste arquivo deve ser exatamente o nome que consta aqui no programa. Para você conferir isso, procure a função plota gráfico arc, que é exatamente essa que está aqui. Então, o nome deste arquivo aqui deve ser exatamente o nome que consta aqui. Feito isso, nós precisamos então compilar esse programa em Python. Para isso, clique aqui nessa setinha. Ele vai compilar o programa e, se não houver nenhum erro, essa linha aqui estará em branco. Então, para que você plote o seu gráfico a partir desses dados que você subiu aqui para essa pasta, você vai escrever plota gráfico e ele já vai aparecer aqui para você. Você vai usar esta função aqui, ó, plota gráfico arc, abra e feche o parênteses. Feito isso, você vai clicar em Shift Enter e ele vai executar essa função. E aí vai começar a pedir os dados para que você preencha. Então, o eixo X, o eixo horizontal, é o meu tempo. O eixo Y, que é o meu eixo vertical, é a posição. Eu vou plotar aqui o gráfico da posição em função do tempo de uma partícula em função do tempo. É exatamente esse o título do meu gráfico. E aí, ele plotou já o gráfico para mim a partir dos dados que estão aqui nesse arquivo CSV. Então, eu tenho aqui os dados experimentais plotados. Você analisa o gráfico e escolhe aqui qual é o grau do polinômio que você quer ajustar. Nesse caso aqui, eu vou ajustar um polinômio de grau 2. Feito isso, ele me dá aqui como resultado a equação ajustada e plota novamente o gráfico para mim, agora com a função correspondente a esse ajuste aqui que ele fez. Então, nesse caso, o termo quadrático que está aqui, ó, x ao quadrado, é 1,017, o termo linear, menos 0,13, e o termo independente, 0,1667. Existe uma outra forma de você plotar o gráfico, mas nesse caso, você tem que entrar manualmente com todos os dados, que é usando essa função aqui, ó,
plota gráfico. Abre e fecha parênteses, Shift Enter, e aí ele vai pedir todas as informações para você. Então, eixo X é o tempo em segundos, nunca esqueçam as unidades. Por exemplo, aqui, meu eixo vertical vai ser a posição em metros. Título do gráfico: gráfico da posição de uma partícula em função do tempo. E aí eu vou entrar manualmente com todos os dados. Então, vamos supor aqui que meu primeiro instante de tempo seja 1.5, valor da primeira posição, 10. Vou entrar com o segundo instante de tempo, por exemplo, 2, segunda posição, 20. Se eu quiser entrar com mais dados, eu respondo sim aqui e continuo a entrada de dados, fazendo isso manualmente de todos os dados que eu tiver. Então, enquanto eu tiver dados, eu vou entrando aqui com os dados manualmente. A partir do momento que eu não tiver mais dados a serem inseridos, eu coloco não. Ele mostra para mim os dados que eu entrei. Se eles estiverem corretos, eu dou sim. Se eu tiver que fazer alguma correção, eu dou não e começo o processo novamente. Por isso, fazer isso a partir de um arquivo de dados é mais fácil do que você entrar manualmente, mas fica aí a sua escolha. Feito isso, então, ele vai plotar exatamente o gráfico correspondente a esses dados que eu entrei manualmente. E aqui, para exemplificar, eu vou ajustar aqui um polinômio de grau 1. Então, o que ele faz é dar a equação da reta ajustada, me dá o gráfico, então, da posição em função do tempo, com os dados experimentais e com a reta ajustada. Ok? Caso você tenha interesse em aprender um pouco mais sobre o Python, tem aqui vários links nos quais você vai encontrar muito mais informações sobre essa linguagem de programação. Além disso, se você quiser, tiver alguma dificuldade em relação à instalação desses aplicativos, ou do Anaconda, ou do Google Colab, você pode entrar em contato comigo e a gente vai conversando sobre suas dúvidas. Fiquem bem e até breve.